Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos. Estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trazendo mais uma vez a mensagem, né, de Deus para vocês, né? E desde já quero agradecer a todos aí por estarem, né, nos recebendo aí em sua casa, onde quer que você esteja, vendo aí esse vídeo, né? Pelo celular ou pela televisão, né? E também já lembrando também vocês, já deixa o like, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreva, tá? Compartilha esse vídeo com um dos seus familiares, com pelo menos uma pessoa. Amém, irmãos? Para quem estiver chegando agora, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom a todo tempo, né? Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Tantas coisas Deus tem feito por nós e a gente muitas das vezes deixa passar desapercebido, né? A gente não agradece tudo. E Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Em cada detalhe Deus tem cuidado, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou deixar hoje uma palavra que se encontra em Gálatas, que é capítulo 6 e verso 7, do 7 ao 8, que diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra é bem clara, né? As pessoas que plantam coisas somente no mundo, né? Ah, vou para uma festa. Ah, vou para por algo do mundo, né? Coisas que não agrada a Deus, coisas que não que é de Deus, né? Não é algo que Deus se agrada, não é uma igreja, você não está indo para um culto, né? Para uma reunião de adoração a Deus, né? Coisas que não é de Deus, você só vai ter colheita ruim, né? Quantas vezes a gente liga a televisão e vê, a pessoa foi numa festa, não voltou para casa, desapareceu, foi sequestrada, foi morta, igual um caso mais recente aí que a pessoa teve uma menina, né, uma mulher que foi para balada e lá se desentendeu, se eu não me engano, acho que foi com o namorado, foi com o ex, ou a pessoa, ou o homem se interessou por ela e ela não deu bolas, enfim. Ou seja, ela está plantando o quê? Nada para Deus, nada para o reino de Deus, né? Ela está plantando coisas para o mundo. E o que o mundo tem a oferecer? Morte, né? Destruição, percas, né? Então é isso. A pessoa foi para algo que não era do agrado de Deus, porque Deus quer o quê? Que a gente, os filhos dele, né? Deus quer que os filhos dele fiquem o quê? Em volta dele, fazendo a vontade dele, adorando a Deus, louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, né? É isso que Deus quer que a gente façamos nesta terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, Deus quer que a gente faça a vontade dele com amor, com carinho, né? Tentar retribuir a Deus tudo que ele tem feito por nós, que só de dar a nós a vida já é um grande presente, né? Uma grande vitória. A gente dormir e acordar todos os dias. Não dormimos e acordamos por nós mesmos, porque a gente é forte, porque a gente se alimentou diariamente certinho, né? A gente dorme e acorda porque Deus nos permite, é Deus que nos desperta, é Deus que concede ali, né, o fôlego de vida a cada um de nós. Então, quem vai para essas festas, quem vai para balada, quem vai fazer pro barzinho, beber, aonde que futuro que o diabo tem para essas pessoas, a não ser a morte, né? Então a palavra é bem clara, né? Aqui no verso 8, se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte.
Ou seja, a pessoa tá ali no barzinho bebendo, então tá plantando, vou ali, tá fazendo a vontade de Deus, tá plantando pro diabo, entendeu? Tá plantando pro diabo. Ou seja, o que o diabo tem para retribuir? É morte, é destruição. A pessoa vai e não volta, né? Agora, aí a palavra diz: porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Ou seja, né, ficando em casa também, não fazendo nada para Deus, você não vai receber nada. Mas a partir do momento que você se despertar, se colocar na posição de fazer a vontade de Deus, buscar a presença dele, né? Que nem essa palavra, compartilhar a palavra de Deus, você já está fazendo algo para Deus, você não está fazendo para mim nem para minha esposa, você está fazendo para Deus, você está transmitindo a palavra dele para outras pessoas, né? Essa palavra, ela pode chegar em corações, tocar em corações, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor Jesus, né? Então, é tempo de você se despertar, é tempo de você buscar a presença de Deus. Ficar em casa não vai te levar a lugar algum, mas a partir do momento que está aqui, ó, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. A partir do momento que você fazer a vontade de Deus, além da salvação que Deus tem prometido a todos nós, que Deus prometeu a todos nós, né? Que no fim, aqueles que vencer, carregar a cruz até o fim, será salvo, ou seja, a vida eterna, né? Mas até lá, enquanto esse tempo final não chega, você fazendo a vontade de Deus, carregando a sua cruz, Deus vai te retribuir em tudo aquilo que você necessita. Se você estiver precisando de uma porta de emprego, Deus vai abençoar você com uma porta boa, extraordinária, coisas que você nem pode imaginar. Mas para isso você tem que estar na posição, para isso você tem que obedecer a palavra, né? Se você está precisando de uma cura, né? Às vezes a gente pode nem ter essa cura aqui na terra, mas Deus, mesmo com aquele nosso problema de saúde, Deus está ali, ó, ajudando, ó, dia após dia, dia após dia. Você dorme, acorda, Aí quando você vê, fala, quanto tempo que eu não estou com esse problema, mas esse problema não me derrubou. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho um problema na minha saúde que eu descobri quando eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu estou com 37, ou seja, são 21 anos com esse problema. Pessoas aí, normal do dia a dia no mundo aí, já estão fazendo tratamentos, né? Outras já nem estão mais no mundo, dependendo, né, da situação, da gravidade desse problema. Mas Deus, com esse problema, Deus tem me sustentado, dado força, graça, e eu tô aqui, ó, de pé, todos os dias, graças a Deus, né? 21 anos carregando esse problema e não se agravou. Ou seja, não é os remédios que eu tomo, não. É Deus, porque se Deus não tá no negócio, você pode tomar o que for, entendeu? Remédio é só para dar uma ajuda, mas o que faz o que segura mesmo a situação no controle é Deus, é Jesus Cristo, entendeu? Se você não tiver Deus na sua vida, não confiar plenamente nele, não tem remédio que vá segurar o seu problema, impedir que seu problema se agrave, não. Então, façamos a vontade de Deus referente ao emprego, que nem muitas das vezes você está buscando uma porta de emprego, vai numa empresa, faz a entrevista, falam que vão te ligar e você não liga. E eles não ligam, né? Você vai em outra, hoje não. Não sei o que, hoje não. Então você vai fazendo entrevista e não tem obtido retorno. Aí você acha que isso como posso dizer, Deus não está te abençoando. Tem coisas, tem nãos na nossa vida que é livramento, né? Então Deus, se você estiver na posição, demora, nos nossos olhos demora, mas tudo chega na hora certa. Quantas vezes eu fui em entrevistas e eu fiquei aguardando retorno e não tive retorno algum, entendeu? Então assim, aí depois hoje, parando para analisar, é o que eu tô te falando. Tem nãos que é bênçãos também, né? Então se eu tivesse entrado numa empresa da qual praticamente eu estava pagando para trabalhar, eu teria perdido a bênção da qual eu entrei. Hoje eu não estou mais empregado, entendeu? Fui mandado embora e tudo, mas tudo é no tempo de Deus, né?
Então, se eu tivesse entrado numa outra antes dessa que eu entrei e saí, eu tinha perdido, né? Eu tinha perdido, porque praticamente lá eu pagaria para trabalhar, né? Então é só aguardar. Depois de um tempo, Deus preparou a porta de emprego. Eu entrei, trabalhei 3 anos e alguns dias e na hora que Deus falou, já chega, aí permitiu minha saída, entendeu? Então assim, tudo é no tempo de Deus. Se você confiar tão somente no Senhor Jesus, você não vai se preocupar com nada. O dia de amanhã Deus vai preparar surpresas, né? Estamos aí começando agora, começou-se uma nova semana. Se você confiar em Deus, se você fazer da palavra dele, né? Se você se firmar na palavra dele, que nem diz na rocha, esqueci a passagem, que é na rocha eterna. Deus é a rocha eterna, né? Se você confiar nele, você não vai se abalar com nada deste mundo, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se firme na palavra, né? Confie no Senhor Jesus. Deixe o dia da manhã que pertence a Deus. No dia da manhã, Deus vai preparar muitas coisas. Já é uma nova semana que se iniciou, né? Então, assim, confia no Senhor Jesus, que Ele vai preparar. Ele já tem preparado coisas maravilhosas, né? Extraordinárias. Coisas firmes, né? Que nem diz a palavra dele. Coisas firmes e que a gente não pode nem imaginar. Então, faça a vontade de Deus, né? Que além da salvação, grandes coisas Ele vai conceder para você, né? Mas é posição, é obediência, é busca, né? Não é estando em casa. E sim, se você que está afastado da igreja, volte para o Senhor Jesus. Você que está firme, né? E às vezes fica, hoje eu não vou. Não faça isso não. Busque o Senhor Jesus com firmeza, né? Com obediência. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus abençoe. E assim eu passo já para minha esposa dar continuidade. Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele sempre cresça e que nós diminua cada dia mais. É necessário que a gente diminua para que Ele venha crescer sempre mais. Eu vou estar deixando uma palavra que encontra-se aqui em Jonas 2. Se depois vocês puderem estar meditando essa palavra. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. E as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas, eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrar-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Aleluia, glória a Deus. Aqui Jonas, ele passou por uma situação, né, qual eu acredito que ele já imaginava que ele iria passar, mas ele não imaginava que seria tão profunda, né, como ele falou, das profundezas. Devido a uma desobediência, né? Porque Deus queria que ele fosse levar a palavra até uma certa cidade, que era a cidade de Nenive. Porém, Jonas sabia que lá naquela cidade, ali havia matadores, era uma cidade totalmente que estava em caos. Ali não tinha mais lei, então por isso que Deus queria que Jonas fosse pregar naquela cidade. Porém, ele sabia que se ele fosse pregar,
o pensamento dele era: eu vou morrer, eu não vou sair vivo dali, porque as pessoas ali são muito más. E ele não foi, né? Como muitas pessoas já sabem o contexto da palavra aqui, ele foi pro navio, tudo, jogaram, lançaram ele no mar, né? E tudo. E ali Deus permitiu que ele entrasse nas entranhas de um peixe, né? E ali das entranhas do peixe ele orou ao Senhor, né? Ou seja, ele caiu em si, que ele havia desobedecido a Deus, porém ele desobedeceu a Deus por medo, né? Do que poderia acontecer. Ali em Jonas estavam 3 defeitos: medo, falta de confiança e falta de fé. Porque ele deixou o medo dominar ele. Ele não ouviu a voz do Senhor dizendo: vai, porque quando Deus fala vai, prega o meu evangelho, espalha a minha palavra, ele está conosco. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim: como que eu vou entrar numa favela? Como que eu vou entrar num lugar desse sendo que eu posso morrer? Se Deus está falando, vai, prega o meu evangelho, pode ir, pode pregar, pode levar o evangelho dele, que nada vai acontecer. Nada acontece sem a permissão do nosso Senhor. Se você está debaixo da obediência, se você está ali de acordo com a palavra do Senhor, deixa por conta dele, que é ele que vai guiar a tua vida, a tua alma, os teus passos. E isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes eu já fui pregar o evangelho dele em favela mesmo, entrei em favela e nas primeiras vezes eu ficava pensando, né? Será que alguma coisa vai acontecer comigo debaixo de viadutos, pontes, né? Onde ficam os moradores de ruas, onde tem pessoas necessitadas da palavra. Muitas pessoas que ficam ali nesses lugares são até pessoas afastadas da igreja do Senhor, que o diabo leva para a mais pura escuridão da vida, escuridão espiritual. E eu ficava pensando: será, meu Deus, nas primeiras vezes? E Deus falava para mim: vai, prega o meu evangelho, deixa comigo. E eu entrei debaixo de ponte, eu fui em viadutos, eu entrei em favelas, preguei o evangelho, nem que seja uma alma eu ganhava para Jesus, que tudo é para ele, é para a honra e glória do nome dele. Então, assim, é o que meu esposo acabou de pregar aqui, que ele acabou de deixar na palavra. Se tiver obediência, se tiver imposição, deixa com Deus, deixa que ele vai fazer, deixa que é no tempo dele ele vai abrir uma porta, no tempo dele ele vai fazer o que você necessita, é tudo no tempo dele. A gente não pode passar por cima do querer de Deus, né? Porque Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. Se ele não tiver, ele não vai fazer, né? Ele pode te guardar, se você não tiver ainda numa religião, se você disser assim: eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, amém, é a sua opinião. Mas mesmo você não acreditando nele, ele pode te guardar, ele pode te livrar, porque você é um filho de Deus. Porém, uma hora a conta pode chegar, devido a você não acreditar, devido a você estar em desobediência, né? A conta pode chegar, porque Satanás, ele é sujo, igual o meu esposo falou, ele só está aí para destruir, matar, roubar e destruir. Se você não tiver a proteção do nosso Senhor, se você não tiver revestido da armadura do Senhor, que é o Espírito Santo, uma hora você pode cair e você não vai conseguir se levantar sozinho. Tem que ter Deus, ele tem que estar no controle, porque o diabo, ele pode vir com bandejas, com riquezas, ele pode te oferecer muitas coisas boas, ele pode fazer isso. Porém, ele vai te dar com a mão e no outro dia ele vai tirar com a outra, porque assim, ele estende o tapete e ele mesmo puxa. O diabo, ele é sujo, mas Deus não. Deus, ele estende uma mão e simplesmente ele vai e abre a outra, porque ele vai estar te esperando sempre de braços abertos. Somos errantes, somos falhos, assim como eu, como meu esposo, mas desde que reconhecemos que Jesus é o nosso único suficiente Salvador, Deus simplesmente nos levanta e a gente segue adiante com ele. Amém? Então, Amém. Essa palavra que eu quero deixar para meditação. Agradeço a todos, compartilhem, deixem um joinha, comentem e deixem um like. E é isso. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Isso, se inscreva-se também no nosso canal.
Obrigada a todos, uma boa noite, um bom começo de semana. Amém. Fica todos com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe a semana de todos. Amém.